Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. No nosso curso de gramática, o tema que nós estamos abordando é interpretação de textos. E vamos falar agora sobre a questão da argumentação. Como funciona principalmente a questão da interpretação do enunciado das questões. Porque é importante a gente saber que também o enunciado das questões é um elemento importante para que você identifique e reconheça exatamente o que se busca como resposta. Muitas vezes a leitura superficial da questão gera para nós um problema, que é o quê? Uma pouca confiança daquilo que realmente eles estão propondo na questão. Então vamos entender direitinho, através dessa ferramenta, ou então desse ponto, o que nós devemos fazer. Então dê uma olhadinha aqui. Nós falamos de argumentação. O que é importante nós entendermos dentro desse contexto? Que dentro de uma referência argumentativa nós temos um ponto de partida e um ponto de chegada, tá? Que nós chamamos de premissa, tá? Vou botar minha caneta vermelha aqui, de premissa e conclusão. Isso significa que para todas as coisas nós temos um aspecto gerador e um que é gerado. Esse tipo de estrutura também se constrói quando nós falamos de causa e consequência. Ou até mesmo quando nós falamos sobre explicação e a própria conclusão, isso daí trabalhando nos valores até mesmo de orações coordenadas, que nós temos a oração explicativa e a conclusiva. O que eu quero que vocês entendam é que tanto causa quanto consequência, explicação como conclusão, como qualquer tipo de fato, você sempre tem uma estrutura que acontece antes e outra que acontece depois. E isso daí pode ser percebido tanto através dos verbos, que são elementos que estabelecem a relação de tempo, quanto através de advérbios ou então de impressões temporais, né, de informações contextuais. Eu coloco aqui para vocês uma sequência de pares de elementos argumentativos para a gente poder testar isso tudo e ir vendo como funciona. Como é que nós determinamos qual é o fato anterior e qual é o fato posterior, tá? Então vejam essas duas primeiras aqui na letra A. Então, indique para cada conjunto de frases a seguir a premissa P, ou seja, o fato gerador, ou o que acontece antes, e a conclusão C, com o fato que acontece depois. Então, vamos verificar isso daqui, olha só. É possível que Roosevelt ganhe as eleições presidenciais e Roosevelt tem muitos eleitores no interior do país. Qual das duas relações tende a acontecer antes para que o outro ocorra? Concorda que quando eu digo que é possível que ganhe, eu estabeleço uma relação posterior ao verbo ter, que é presente? Isso significa que ele ter muitos eleitores o leve a ganhar as eleições, mas ganhar as eleições não o leva a ter muitos eleitores. Então o que eu tenho? Aqui embaixo a premissa e em cima a conclusão. No de baixo, os exames finais devem ser extintos, devem ser, futuro, e os exames finais dão muito trabalho, presente. Então a mesma coisa, o presente vem antes, ele acaba sendo a premissa, e devem ser extintos vem depois, é a conclusão. Como eles dão muito trabalho, eles devem ser extintos. Eles não devem ser extintos, tá? A extinção não vira antes de dar muito trabalho. Entendido? Mesma coisa, ele já namorou muitas louras, e ele tem certa queda por louras. Vamos entender que dentro de uma concepção normal, nós entenderíamos que ter queda por loura pode me levar a namorar loura, só que isso não é um fato determinante, tá? Isso não é um fato determinante. Eu posso ter queda por loura e nunca ter namorado loura nenhuma, porque loura nenhuma gostou de mim. Agora, se eu já namorei muitas louras, qual que é a conclusão? É que eu tenho queda por louras. Eu costumo dizer assim,
loura nunca gostou de mim, eu só namorei morenas. Quem só me via com morenas pensava que loura não gostava de mim ou pensava que eu gostava de morenas? Então, a mesma coisa acontece. Vejam, tem verbo no presente, já namorou, verbo no passado. Por eu já ter namorado várias louras, é que se conclui que eu tenho queda por louras. Então é PC. Vamos para o próximo? É muito difícil aprender a escrita japonesa. Aprender está no infinitivo, tá? Mas é difícil, tá? É difícil aprender. O verbo aprender não é o determinante, tá? E embaixo, o alfabeto japonês tem. Você fala, bom, os dois estão no presente, tá? Fala, mas veja que contextualmente, primeiro tem de ter 3.000 símbolos para depois a dificuldade acontecer. Então, eu posso dizer que ter os símbolos é a premissa que leva à dificuldade, que é a conclusão. E no último, Pedro é mau motorista, Pedro bateu com o carro muitas vezes este ano. Mesma coisa, eu posso dizer que por ser mau motorista, ele pode ser levado a bater o carro, não é isso? Mas não necessariamente quem é mau motorista bate o carro. Agora, se ele bateu com o carro várias vezes, ele é mau motorista. Vejam que o bater é anterior, é a nossa premissa, tá? E ele é o presente, é a conclusão. Como é que nós colocamos isso daqui na prática? Vamos ver? Olha só, vamos fixar agora através de uma questão argumentativa em que a gente vai ter de construir as relações para poder dar encaminhamento à questão. Então vejam, a revista Veja entrevistou um endocrinologista e sobre ele afirmou: acostumou-se a tratar todo tipo de moléstia metabólica, desde funções hormonais até o diabetes, sem jamais ter perfilado entre aqueles que consideram 1 grama um peso na consciência. Ele pede assim, ó, marque a declaração do médico que segue a mesma direção argumentativa do texto sublinhado. Qual é a argumentação? Sem ter perfilado entre aqueles que consideram 1 grama peso na consciência. Se ele considera 1 grama peso na consciência, isso quer dizer o quê? Que ser gordo é uma coisa negativa. Porém, ele jamais perfilou entre eles. Isso significa o quê? Que nós podemos dizer que ele nega a informação de 1 grama ser um peso. Então, ser gordo para ele é positivo, tá? Então eu tenho que encontrar uma argumentação que parta do princípio que ser gordo é positivo. E ao contrário, o que é o contrário de ser gordo? Ser magro ou fazer dieta? Magro ou tudo aquilo que represente dieta é negativo. Essa é a linha argumentativa que deve seguir. Então vejam só, temos de buscar isso daqui. Alternativa A, mas a culpa da manipulação também é do próprio obeso que quer resolver seus problemas através de fórmulas instantâneas. Então tá aqui, ó, o obeso é o nosso gordo. Ele estabelece uma relação com isso? Sim, ele estabelece a relação de culpa e ele estabelece a ideia de problemas, o que torna ser obeso negativo. Então essa daqui não serve. Olha de baixo. O gordo é explorado por uma indústria que reúne médicos, indústrias farmacêuticas, institutos de beleza e autores sobre livros de dietas. Então o gordo, primeiro, é explorado. Por quê? Por indústria que reúne médicos e indústrias farmacêuticas. Logo, ser gordo é ser doente. Institutos de beleza. Logo, ser gordo é ser feio. E ele é explorado por autores de livros de dieta. Logo, o gordo tem de fazer dieta porque dieta é bom. Tudo isso torna gordo negativo. Então, não serve. Letra C. Os carboidratos têm vantagem de ser uma alternativa mais saudável na dieta que as gorduras e proteínas. Aqui ele fala sobre dieta. A dieta é saudável e tem vantagens. Logo, se dieta está associado a magro, ser dieta é positivo. E ele quer dieta negativa.
Então essa está fora. Depois, a neurose das dietas está transformando em pecado o prazer de comer uma refeição. Vejam que ele associa a dieta à neurose. E isso torna a dieta negativa. E ele diz o prazer de comer uma refeição. Quem come fica gordinho. Então ele associa prazer e sabor, que são ideias positivas para ser gordo. Então essa daqui serve. Vamos ver a última. Essa história de ter de comer em determinados horários quando se faz dieta é bastante questionável. Teoricamente, o ideal é que a pessoa coma várias vezes por dia. Mas veja, ele está dando o ideal para se fazer dieta. Então, dieta é positivo. Eu tenho que buscar um ideal dentro da dieta. Então, isso não serve para mim. Alternativa D de dado é a alternativa que satisfaz essa questão. Então, vocês observam como foi trabalhado aqui dentro dessa estrutura os valores ligados à estrutura da fala e da argumentação do médico. O que nós temos de saber? Que as questões seguem uma proposta. Eu tenho de ler o enunciado da questão e descobrir exatamente o que ele quer. Porque existem questões em que ele fala, é possível. Se é possível, ela tende a ser positivo sem que seja completa. A possibilidade é hipotética. Tá? Então, pode ser. Se pode ser, eu posso ter todas as alternativas que não se enquadrem completamente numa resposta satisfatória, mas tem de identificar aquela que tem maior possibilidade, aquela que tem maior chances de estar correta. Então vejam, toda alternativa tem que estar absolutamente correta? Não. Ela tanto pode, eu posso encontrar todas as questões erradas e encontrar aquela que está mais errada, se for o que ele me pediu, posso encontrar todas as alternativas vagas e eu tenho de buscar aquela que mais se aproxima, ou então todas as alternativas até estarem corretas e eu buscar aquela que traz o número maior de informações. Nem sempre teremos questões em que 4 alternativas são pura e simplesmente erradas e uma certa, tá? E nós podemos ter o quê? Expressões como aquelas frases de certo e errado que sejam vagas e que eu tenha de avaliar e analisar o quê? A importância do que é falado e a tendência daquilo estar apropriado e não necessariamente absolutamente correto. Então, trabalhar o enunciado da questão a partir da argumentação usada pelo examinador é muito importante para ter um bom resultado, principalmente levando em conta questões que não tragam um texto, questões que sejam abordadas especificamente por passagens, em que ele quer que você absorva exatamente um tipo de pensamento, um tipo de ideia. Então, saber sobre isso daí nos dá uma perspectiva nova sobre o trabalho de análise de interpretação, não só do texto, mas também da questão que vai ser trabalhada, tá certo? Minha gente, próximo bloco, voltamos com mais interpretação de texto e mais alguns pontos interessantes para você.